Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vou dar aqui uns 2, 3 minutinhos e a gente já começa com quem tiver, tá bom? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Boa. Vão me falando aqui se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Bom dia, Luana. Bom dia. Vou dar mais 2 minutos e a gente já começa. Enquanto isso, vou no meu café, meu companheiro diário. Bom dia, Gisele, Jasmine. Bom dia, Jasminoli. Bom dia, pessoal. Mais 2 minutinhos só, quando der 7h10 a gente começa. Esperar o pessoal chegar. Como isso é novo, eu não sei se as pessoas vão entrar aqui, mas com quem tiver a gente faz. Thaís, bom dia. Um minuto, a gente já começa. Tudo bem com vocês? Semana começando, semana curta. Pelo menos supostamente curta. Vamos lá, eu vou começar então. Muito bom dia a todos que estão aqui comigo. Eu queria começar esse nosso momento aqui falando com vocês um pouco sobre qual que é o propósito desse lugar. Eu tenho sido bastante impelido por Deus para falar sobre as coisas de Deus. Eu não sei se vocês sabem, vocês me conhecem aqui não falando de Deus, mas Deus faz parte da minha vida há muitos anos. Eu me converti em 2007 e eu tinha uns 17 anos e eu fui uma pessoa muito atuante na igreja até os 30. Aos 30 acabei me separando e aí acabou que as coisas foram indo para outro lugar. Para quem tem ministério em igreja sabe como é que é, banco e tal, e eu não tive maturidade ali para poder lidar com a situação. Mas eu tenho sido muito impelido por Deus para voltar para este lugar, mais ou menos uma palavra assim, por que eu reclamo tanto, eu questiono tanto, e o que eu faço? Essa é a pergunta que tem ficado no meu coração, assim, como se fosse Deus me perguntando, tá bom, você reclama muito, você estuda muito, você faz muita coisa, mas o que você faz de fato para mudar? E aí me veio a ideia de fazer com vocês aqui, eu não sei ainda exatamente como é que vai ser, mas esse grupo já tinha esse nome, e o nome do grupo é Metanoia, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A ideia desse nosso devocional aqui é trazer Deus, não vou ficar falando de outras coisas a não ser Deus, e eu queria trazer como nosso primeiro encontro aqui hoje para falar sobre metanoia. O que é a metanoia?
Metanoia é uma palavra que vem do grego, que significa mudança de mente, mudança, transformação do nosso intelecto, transformação da nossa mente. E ela começa com um prefixo meta. Meta tem a ver com além, com após. Metanoia. Noia tem a ver com intelecto, com mente, com mente. Ou seja, em outras palavras, metanoia é o processo de mudança da nossa mente. Metanoia é o processo de transformação da nossa mente. Mas não é uma transformação qualquer. Muito bom dia, Jeane, Valquíria, muito bom dia, Rafaela. Mas não é qualquer tipo de transformação da mente. Não é qualquer tipo de mudança da mente. É uma mudança que ela é visceral. E ela é visceral não porque a gente quer, mas ela é visceral porque tem Cristo nesta mudança. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu vou dividir basicamente esse nosso encontro aqui em 3 grandes momentos. Um primeiro momento eu quero trazer para a gente refletir o que é ser uma pessoa separada para Deus. E detalhe, tá? Tudo que eu estou falando aqui, absolutamente tudo, eu não quero parecer aqui um cara limpinho. Eu também sou impactado por as mesmas coisas que eu estou falando. É como se ao falar eu também tivesse sido impactado por ela, porque eu também preciso dela enquanto homem, enquanto pessoa. Então, não me veja no lugar de quem está ensinando algo, mas me veja no lugar de quem está bebendo da fonte, e a fonte é esta, assim como você está. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a separação. Separação tem a ver com romper com as narrativas deste mundo, e eu vou explicar isso com mais detalhe depois. Um segundo momento nós vamos falar sobre santificação. Santificação tem a ver com a vontade de Deus na sua vida e como você se permite, como você abre a porta para que essa vontade aconteça. E a terceira coisa, nós vamos falar sobre obediência, porque não há como falar sobre metanoia sem falar sobre essas 3 grandes dimensões da nossa vida. Então, primeiro me separo, ou sou separado por Cristo. Depois eu tenho um processo de transformação que tem muito a ver com santidade, tem muito a ver com aquilo que Deus quer para nós. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei que tipo de coisas você tem passado, mas eu tenho uma convicção que Deus sabe, e Deus sabe exatamente por que você está aqui hoje. Santificação é isto. E terceiro, obediência. Eu queria abrir com vocês, e aí se você tiver a Bíblia aí, eu quero que você abra no primeiro capítulo de Salmo, Salmo 1, e a gente vai ler do Salmo 1 até o 6, de 1 a 6. Salmos 1, de 1 a 6. Diz assim, ó: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prosperará em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levadas ao vento. Serão condenados por viver quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos levará à destruição. Eu queria pedir aqui nesse momento que Deus falasse conosco e que Ele tocasse através dessa palavra o seu coração, e que Deus pudesse ministrar para você exatamente aquilo que Ele tem para você por meio dessa palavra. Essa palavra é uma palavra que enriquece o nosso coração, que traz um tipo de direção. Quando a gente fala de salmo, especialmente o Salmo 1 e o Salmo 2, são salmos que eles traziam para a igreja um direcionamento, traziam para a igreja um direcionar. A ideia que está por trás aqui é que nós pudéssemos entender a importância da palavra e entender o quanto é importante meditar nesta palavra. Não existe transformação, não existe processo de metanoia se ele não acontecer de maneira visceral.
ele acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é aquilo que você quer, mas é aquilo que Cristo quer que você faça. Ele sabe onde tem as suas mudanças, onde as suas mudanças precisam acontecer. Ele sabe aquilo que você precisa alterar na sua vida. E acima de tudo, ele conhece o teu coração. Então, esse salmo está falando, exatamente nesses 6 primeiros capítulos, da importância de separação. De um lado tem o justo, aquela pessoa que medita na palavra dia e de noite, que entende a palavra como sendo o seu guia, o seu alicerce. Do outro lado tem aquele que não é o justo, aquele que é o pecador, que prefere viver conforme as narrativas desse mundo. Quando a gente fala de separação, que é o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui, a separação que talvez você precisa fazer na sua vida é uma separação que vai te tirar das narrativas desse mundo. Esse texto, ele fala bastante sobre ser bem-aventurado. Bem-aventurado, em outras traduções, é feliz. Então, feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores e que nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Por que é importante meditar na lei do Senhor no dia e de noite? Porque o mundo hoje, aí fora, ele está tomado por narrativas. Existe uma certa falsa promessa de felicidade. O tempo inteiro a gente é bombardeado por narrativas que dizem que olhar para mim mesmo e focar só em mim é o caminho. Então você vai ter, por exemplo, coisas do tipo, se você tiver mais, se você fizer mais, você vai ser feliz. Se você se dedicar mais, você vai conseguir. O foco é sempre eu, o foco é sempre você. E jogam para você uma espécie de necessidade de performance, como se ao fazer, ao performar, você fosse conseguir aquilo que você precisa. Outras coisas dizem, aqui mesmo nessa internet que a gente está, que eu tenho chamado de um caminho meio que idiota, que é o passo a passo para tudo. Faça esses passos e você terá aquilo que você gostaria. Haja assim, não haja assado, porque você vai conseguir. Ou seja, percebam, existe uma narrativa que me leva para esse lugar. É a narrativa que me leva para uma falsa promessa de felicidade. Por exemplo, a narrativa do seu corpo, suas regras. São narrativas que elas são sutis. Você não percebe isso. E não é isso que está dizendo aqui, ó. Se a gente acredita em Cristo, a Bíblia é o seu caminho. É a Bíblia que é o nosso guia, a nossa direção. É por meio dela que a gente deveria ter a consciência do que fazer, mas acima de tudo, do que não fazer. E aí eu queria trazer para vocês uma coisa legal para a gente pensar. Esse texto, ele não está falando sobre esperar as coisas acontecerem. Ele não te coloca numa condição passiva, meio que esperando que as coisas aconteçam do jeito delas. Ele te coloca numa condição ativa. Você não tem que ficar esperando algo. Você não tem que ficar esperando que algo externo resolva algo seu interno. Não está lá fora. Não está aqui nas redes sociais. Não está no conteúdo de qualquer pessoa, inclusive o meu. Está aí, está dentro de você. E aí, nesse sentido, Cristo chama a gente não para esperar, mas para esperançar. Quando a gente pensa em esperança, eu não sei o que você tem de esperança, ou onde você colocou a sua esperança, mas quando a gente pensa em esperança, a gente assume muitas vezes uma posição passiva, numa linha de eu vou esperar que as coisas aconteçam. E eu digo a você com alguma segurança, você tem que ter esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. O verbo esperançar te coloca numa condição ativa de busca. Esse texto que a gente acabou de ler, de Salmos 1, ele fala que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta. Perceba, nada aqui é passivo.
tudo aqui é ativo. É você em direção a alguma coisa. Ou seja, não é esperança aquela que você quer na sua vida, daquilo que você espera na tua vida, talvez um amor, talvez um relacionamento, porque as pessoas que me seguem aqui estão muito neste cluster, mas não é a esperança no sentido de ficar esperando, mas é a esperança no sentido de esperançar, que tem a ver com mover-se, tem a ver com agir. E eu vou me mover e eu vou agir no sentido de buscar a promessa. A esperança, pessoal, ou esperançar, é a fé em movimento. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção das coisas que se esperam. Será que você tem colocado o teu coração nesta fé? Ou você fica numa condição passiva esperando que as coisas aconteçam e muitas vezes se coloca em situações de risco porque não tem discernimento daquilo que deveria acontecer? E como é que essa mudança acontece? Como é que esse movimento acontece? Ele acontece naquilo que a Bíblia chama de metanoia. O tema desse meu grupo aqui, ele não vem à toa. É muito engraçado isso, porque quando eu construí o tema deste grupo, eu não tinha esta conotação. Eu conhecia a palavra metanoia, há muito tempo eu conheço a palavra metanoia. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi a palavra metanoia na minha vida, eu tinha uns 18 anos, e foi com um pastor chamado Faustino. E ele falava que metanoia é um processo de transformação visceral. Não há como você ter encontro com Cristo sem ter uma transformação visceral. Todos que tiveram encontro com Cristo de alguma maneira passaram ou passam por um processo de metanoia. É esse processo de transformação. Para vocês terem uma ideia, quando foi traduzido do grego para o português, os tradutores acabaram usando a palavra metanoia como arrependimento ou como arrepender-se. Arrependimento é um substantivo, arrepender-se é um verbo. E eu fui atrás para saber quantas vezes a Bíblia fala sobre metanoia. Quantas vezes a Bíblia fala sobre metanoia e o seu papel, a sua significância, a sua importância. A Bíblia fala só no Novo Testamento, de onde vem o termo, ela usa o termo metanoia 58 vezes. 58 vezes a Bíblia fala do processo de transformação. Dessas 58, 24 delas ela usa como um substantivo, ou seja, é um processo. Você precisa passar por um processo. 24 vezes ela usa o termo arrependimento ou transformação. E ela usa do saldo dos 58 vezes, 34 vezes ela usa um verbo. Toda vez que ela usa um verbo tem a ver com ação. Você precisa agir. Você precisa fazer algo. E ela usa a tradução que ela fala arrepender-se ou transformar-se. Isso é verbo, é ação. Ou seja, não é passivo, é ativo. Metanoia parte do pressuposto que a minha esperança, a minha transformação vem do verbo esperançar, é agir em direção a. Não é uma condição passiva. Lá em Mateus 4,17 diz assim: começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. Aqui era no grego metanoia, que aí a palavra é metanoite. Então, aqui era arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é uma passagem que ilustra uma dessas 58 vezes que o termo aparece na Bíblia. A metanoia é um processo de mudança profundo. Metanoia é um processo de mudança de mente, mudança de direção, que não vem pela minha palavra, não vem pela tua força de vontade, mas vem por aqui, ó. Este é o caminho para a gente ter uma verdadeira metanoia. É aquilo que Deus quer para você, é aquilo que Deus preparou para você. Nesse primeiro texto que a gente lê, de Salmos 1, ele diz que a gente deveria deixar para trás algumas coisas. Ele fala assim, ó, não andar segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, é não viver aquilo que as narrativas pregam. Quantos de vocês aqui hoje passam a seguir não sei quantos
influencers, pessoas aqui da internet, que às vezes estão falando coisas que não fazem o menor sentido e que muitas vezes te afastam de Deus. Então, o Salmo 1, ele fala, não andar segundo o conselho dos ímpios. Significa que você não tem que ouvir todo mundo. Faça o filtro. Deus vai tocar o seu coração para você saber quem você deve ouvir ou não. Mas você sabe que de alguma maneira você precisa fazer um filtro. Ela continua dizendo que não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, é sair daquilo de onde Deus não está. Você sabe o que você faz. Deus e você sabem o que vocês fazem. Deus sabe exatamente aquilo que você precisa mudar, e você também sabe. Não se deter no caminho dos pecadores é não abraçar o pecado, porque pecadores todos nós somos. Não se deter no caminho dos pecadores é dizer não ao pecado, mesmo que eventualmente eu vou cair no meio do caminho. Deus não está buscando pessoas perfeitas, porque o único perfeito é Ele mesmo. O que Ele busca são pessoas que têm o seu coração voltado para Ele. E na medida em que esse coração está voltado para Ele, Ele acaba te guiando no caminho. Existe uma pessoa importante nessa equação. Chama-se Espírito Santo. É Ele que te guia. É Ele que te direciona. É Ele que diz a você que você deve ir por ali e não por ali. Porque, como diz aqui em Salmo 1, a gente não pode se deter no caminho dos pecadores. E nem se assentar na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores são aquelas pessoas que zombam de Deus, aquelas pessoas que zombam da palavra, aquelas pessoas que zombam de tudo e que se acham acima do bem e do mal. Olha, só aqui nesses 3 tópicos que eu acabei de dizer, existe muita ação que deve ser direcionada por nós. Não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter na roda dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, o que está sendo direcionado aqui é para a gente se separar, é para a gente recusar aquilo que está sendo posto como narrativa desse século. Tudo hoje é assim. Hoje a gente vive um momento em que você tem o seu corpo, suas regras, é a sua vontade, talvez o momento mais narcisista de todos os tempos. Toda a dinâmica ela é pregada para que você olhe para dentro de você o tempo inteiro. Mas tem um texto lá em Romanos 12:2 que diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É metanoia. É o meu convite para você hoje aqui. É metanoia. A minha expectativa é que você entenda e que busque em Deus a metanoia, a transformação da tua mente, mas não é uma transformação que vem de fora, é a transformação que vem de dentro para fora, é uma transformação que é provocada por aquilo que Deus quer para você, não é aquilo que você quer para você. Entenda isso. Não é o muito fazer de maneira desorganizada que vai mudar a tua vida. É aquilo que você busca em Deus. É aquilo que Deus tem para você. Eu, como neurocientista, não posso deixar de dizer que a neurociência diz que os nossos pensamentos, eles modelam o nosso cérebro. E modelando o nosso cérebro, a gente tem um comportamento voltado para isso. Não sei se você sabe, mas quanto mais você consome um tipo de assunto, de tema, mais o seu neurônio, mais os seus neurônios, eles criam caminhos de interconexão. A gente chama isso na neurociência de sinapse. Do que você tem enchido a tua cabeça? O que você tem visto o tempo inteiro? Quanto tempo você parou, por exemplo, para ler a Bíblia na última semana? E quanto tempo você parou para ouvir ou para ver o TikTok? Eu me coloco nesse lugar. A última semana talvez eu tenha lido quase nada, para não dizer nada. Eu li porque fui à igreja, li no momento da igreja. Mas será que eu estou dedicando a minha vida para uma coisa que não faz sentido? E deixando de olhar para aquilo que faz sentido? Isso é separar. A gente está aqui no primeiro tópico que eu quero trazer. Separar é isso. Não se misturar
com as coisas deste mundo, mas entender que existe um Deus que te direciona e que quer você em um dado caminho, em uma dada direção. Mas para que isso aconteça, o processo de metanoia precisa acontecer. Nós precisamos renovar a nossa mente. E quando a gente faz isso, os nossos neurônios, eles criam outros caminhos, outras trilhas. Aí a gente sai de um lugar de ansiedade vazio, porque o que esse mundo gera para nós hoje? Expectativa. Expectativa o tempo inteiro. Eu olho para o meu amiguinho do lado e eu fico imaginando, cadê esse meu amiguinho? Como é que esse amiguinho está melhor do que eu? Ele tem aquele carro, ele tem aquela casa, ele é melhor sucedido. Todo mundo consegue um bom trabalho, todo mundo consegue um relacionamento. A minha amiga está casada, está casado, o meu amigo, a minha família me cobra. E o tempo inteiro você é direcionado a olhar para o lado. Isso gera em você ansiedade, angústia e frustração. E o meu convite aqui para você hoje, em Salmos 1, é que você renove a sua mente pelo processo de metanoia. Entendendo que se você buscar a Deus, se você buscar aquilo que Deus tem para você, como diz lá Salmo 1, você vai criar novos caminhos. Se antes era ansiedade, era expectativa, era angústia, agora esperança, alegria e firmeza. A sua firmeza não vem de você. A sua firmeza vem daquele que é firme. Isso é muito lindo. O segundo tópico que eu quero trazer para você aqui, a gente falou de separação. Então o processo de metanoia é um processo em que eu tenho que me envolver visceralmente na minha transformação. Ela não vem a esmo, mas ela vem dentro de um processo que eu tenho que tomar. Então separação é um primeiro lugar. Você não é igual às outras pessoas. Há para você um chamado. É isso que Deus tem tocado no meu coração muito fortemente nos últimos meses. Eu tô assim já uns 3, 4 meses já. Incomodado. E achando que as coisas não estão certas e que de alguma maneira eu deveria mudar alguma coisa. Até que eu entendi. Este é o meu chamado. E pergunto a você, será que não tem um chamado de Deus para você também aí? Será que você não tem negligenciado o chamado de Deus para a sua vida? Um chamado de santidade, de diferenciação, de vida com Cristo. Porque o que tem fora disso? O que você prefere? Seguir o influencer ou seguir Cristo? O maior influencer de todos os tempos. Santificação, santidade, significa estar separado. Separar é o começo, mas a santificação é o propósito. Então eu me separo daquilo que é a roda dos escarnecedores, dos zombadores, dos ímpios, dos pecadores. E eu me separo todo dia. Quer dizer que eu vou ficar um limpinho agora, que eu não vou fazer mais nada de errado? Não, não é isso. Aqui o chamado é para que você tente viver uma vida segundo a vontade de Deus. É isso que Ele espera de você. Santificação não significa não pecar, porque é impossível. Nós somos pecadores e pecaremos. Mas santificação significa amar ao Deus que ama, ao Deus que te ama, ao Deus que tem prazer em te fazer ter prazer na sua lei, na sua palavra. Isso aqui, deveria ser o nosso guia. Deveria ser o nosso alicerce. Santificar significa meditar na palavra de dia e de noite. Como eu disse, a própria neurociência diz que a meditação diária em algo, em algum princípio, vai fazer você ter uma reestruturação do cérebro. Portanto, se você medita o dia inteiro, se você ouve o dia inteiro, se você consome o dia inteiro conteúdo lixo, é lixo que o teu cérebro está assimilando. Mas se antes você medita naquilo que é a vontade de Deus para você, talvez novos caminhos, novas trilhas de relações sinápticas você vai ter. Santidade não é opressão.
Santidade não é não pecar. Santidade não é ser limpinho de um dia para a noite. Santidade é libertação. É me livrar daquilo que é o jugo deste mundo. É pedir a Deus o discernimento para o que ouvir e o que não ouvir. Isso é um convite que eu faço a você. Peça para Deus esse discernimento. A internet está muito cheia de conteúdo. E a pergunta é, que conteúdo eu deveria ouvir? Que conteúdo Deus quer usar para falar comigo? E qual eventualmente eu não deveria beber? Porque ao beber eu sou impactado por ele também. O meu convite é que você tenha essa vida de santidade, que é aquela que liberta. É aquela vida que vai te dar uma vida saudável, uma vida plena, porque é uma vida renovada. Que ela acontece por meio da inserção de Cristo no seu dia a dia. A inserção de Cristo. Então eu falei da separação, disse que separação é o começo. Falei da santidade, disse que santidade é o propósito. Agora eu quero falar sobre a obediência. Obediência é esperançar, é agir. Não é obediência no sentido passivo da palavra, no sentido de simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Eu vejo quantas pessoas eu vejo o tempo inteiro aqui nos meus atendimentos esperando que as coisas mudem. Só que elas mesmas não fazem nada para mudar. Obedecer significa mudar de caminho, mudar de direção. Toda vez que na Bíblia há um chamado para mudança, teve que mudar a ação. Não tem como mudar o fim sem mudar o meio. Desde Paulo, quando foi convertido, teve que mudar a ação. Os apóstolos, quando eles foram convertidos, eles tiveram que mudar a ação. E cada um deles tiveram que mudar as suas vidas em termos do que fazer para que aquilo que eles queriam, que era aquele contato com Cristo, acontecesse. Pergunto a você, que tipo de obediência você precisa hoje aplicar na sua vida? Uma mente renovada, ela só se firma numa prática de obediência. Obedecer a Deus não é só quando você acha que tem que obedecer. Obedecer a Deus tem a ver com uma obediência àquilo que Ele tem de expectativa para você. Às vezes, você não vai querer. Às vezes, você não vai querer, não vai buscar isto. Porque obedecer a Deus, às vezes, tira de você prazer em algumas coisas deste mundo, da sua carne. Tira de você o gozo. Quantos masturbadores, quantos procuradores de sexo desenfreado, às vezes entendem que o chamado de Deus é para um chamado de santidade. Isso é obedecer. É construir novos caminhos de fé, de esperança e de amor. E aí nesse Salmo 1, ele fala sobre a árvore que é plantada junto às águas, que não teme o tempo seco. Esse texto está fazendo uma alusão a não temer o tempo seco. Eu estou firmado naquele que pode. Eu estou firmado naquele que é. Então, com água ou sem água, com isso que eu quero ou sem isso que eu quero, ele ainda é. As suas raízes, os seus pensamentos, as suas crenças estão absolutamente arraigadas, profundamente, naquilo que é a confiança em Deus. Será que você tem confiado em Deus? Será que você tem falado muito sobre esperança de ter uma vida melhor, de ter um relacionamento melhor, ou de conquistar um relacionamento, ou de melhorar o seu relacionamento? Só que você tem a esperança do verbo esperar e não do verbo esperançar. Existem duas formas de ter esperança. Uma é o verbo esperar, me coloca numa condição passiva, de quem estou esperando as coisas acontecerem. A segunda é do verbo esperançar, que é aquele que age em direção àquilo que você quer. Esperançar não é esperar sentado. Esperançar é agir.
é obedecer, é confiar. E é confiar nele, naquele que é o único capaz de mudar o que você precisa mudar por dentro. Porque as tuas mudanças por fora, qualquer um pode fazer. Mas por dentro, só aquele que é Cristo pode fazer. Lá em Tiago 2,26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, esperançar. Andar em direção a. Se mover em direção a. Esperançar. É ação. Não é esperar de maneira passiva. É separar. É ser separado. É santificar. E é, acima de tudo, obedecer. Isto é ação. O mundo ensina que a gente tem que ter uma vida apática, que a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Ou o mundo de hoje, com essa descarga de dopamina, que é essa sensação de prazer que a gente tem, tudo está à distância de um clique, tudo está à distância de um apertar de botão. Então eu quero gozo e eu quero gozo rápido, eu quero gozo e eu quero gozo agora. A felicidade não está em colocar os seus dons e talentos para dar frutos. A felicidade está em ter gozo agora, é imediato, é nesse momento. Pergunto a você, para que Deus tem te chamado? Qual é o teu propósito? Propósito é a extensão na qual os teus dons e talentos dão fruto e alcançam outras pessoas. Isso é propósito. Dons e talentos foram dados por Deus a você. O que você tem feito com os teus dons e talentos? Será que você tem colocado-os para prosperar? Ou será que você tem enterrado-os como sendo só seus e se gabando muitas vezes dele? O que você precisa de alguma maneira buscar em termos de transformação? Qual é a metanoia que precisa acontecer na sua vida? A palavra de Deus fala sobre transformação. E a pergunta que eu te faço é: o quão disposto você está para viver essa transformação? O quão disposto você está para se colocar no lugar de obediência e dizer: estou aqui, envia-me a mim, para Cristo. Você não precisa ficar firme naquilo que fizeram com você. Eu sei que durante muito tempo da tua vida, aquilo que fizeram com você te toca. Aquilo que fizeram com você mexe com você. Às vezes você chora, às vezes você fica triste, às vezes você perde a esperança. Mas eu te digo aqui, que no processo de metanoia, que é o processo de transformação visceral, ele não acontece só com você. É o Espírito Santo de Deus que te guia para aquilo e para o caminho que você tem que andar. Cuidado para você não se tornar refém dos teus pensamentos. Esses pensamentos que te entristecem. Pensamentos que colocam você numa condição de que não dá, de que não é possível, de que não vai conseguir. Eu digo a você que a palavra de Deus, ela te ensina que há sempre um processo de transformação que acontece de dentro de você para fora. É isso que a palavra de Deus ensina. É o processo de metanoia. Obedecer a Deus tem a ver com buscar a renovação dos nossos pensamentos. Tem a ver com renovar o pensamento. Tem a ver com escolher muito fortemente, muito sabiamente ou muito diligentemente cada sonho, cada escolha. Lembre-se, Deus te deu um cérebro plástico que aprende. Então, nunca é tarde para aprender. Deus sabe do teu coração e Ele é capaz de te ensinar, de te ajudar a crescer. Sabe por quê? Quem faz isso para você é o Espírito Santo de Deus. Você só precisa se colocar no lugar de quem obedece, de quem acredita, de quem se santifica. De novo, santificar não significa não pecar,
mas significa andar em direção a. Andar na direção de agradar e fazer a vontade de Deus. Para finalizar, Romanos 15, 13 diz assim: que Deus, a fonte de esperança, os encham inteiramente de alegria e de paz, em vista da fé que vocês produziram nele, de modo que vocês transbordem em esperança pelo poder do Espírito Santo. Aqui o apóstolo Paulo estava nos ensinando, o contexto desse texto, ele estava pregando sobre unidade. Era uma das suas cartas para uma das cidades, Corinto, e a unidade já não era mais o caminho ali. E aí ele está ensinando que a fonte da esperança é Cristo. E que ele diz que vocês transbordem de esperança. E a esperança que vem tomada pelo poder do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que muda. Não é você, não sou eu, não é a caixinha de perguntas, não é o influencer XPTO na internet. Mas é a vontade de Deus para aquilo que está no coração de Deus. A nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz não vem de circunstâncias, pessoal. A nossa alegria, a nossa esperança, a nossa paz, ela vem de Deus. E ela vem de Deus por intermédio do Espírito Santo. É Ele quem te ajuda, é Ele quem te capacita. E aí pergunto a você, Deus não te chama para esperar, certo? Aquela condição passiva de esperar as coisas acontecerem. Deus te chama para esperançar. E pergunto a você, onde você tem que agir? Onde você tem que atuar? Qual é a ação? Qual é a metanoia que você precisa promover para que Deus possa te usar e tocar o seu coração naquilo que Ele tem de expectativa para você? A sua nova vida começa agora. A sua nova vida começa aqui, com uma decisão. Uma decisão de colocar o teu coração em Cristo. E ao colocar o teu coração em Cristo, pedir que Ele transforme de maneira visceral os teus pensamentos, as tuas atitudes, o que você acredita. E isto é metanoia. Metanoia é o processo de transformação visceral que vem de dentro. A tradução do grego para o português, muitas vezes ele foi traduzido como arrepender-se. Do que você precisa se arrepender? Do que você precisa transformar a sua mente? E aí o meu convite a você é que você entregue o seu coração para Ele, para Cristo. Porque só Ele é capaz de mudar a sua vida, produzindo em você um processo de metanoia. Que a metanoia de Cristo te alcance. Que a metanoia de Cristo toque o seu coração. E que você não sente na roda dos escarnecedores. Que você não se assemelhe aos ímpios. Que não pegue conselho dos ímpios. E que nem se detenha no caminho dos pecadores. Mas antes, que você medite na palavra de Deus dia e de noite. E que ela possa produzir em você frutos. E que estes frutos alcancem outros. Esse é o meu pedido a Deus aqui para vocês. Eu queria fazer uma oração, porque eu não tenho como terminar isso sem fazer uma oração, pedindo para que Deus toque seu coração. Deus, eu quero colocar esta palavra que tocou meu coração diante do Senhor, e que o Senhor possa tocar o coração das pessoas que estão aqui vendo. Eu não sei qual é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, inclusive eu me coloco como sujeito, como primeira pessoa aqui, como alguém que precisa do Senhor, mas que o Senhor consiga tocar o coração de cada um aqui, e que a metanoia que vem do Teu Espírito possa alcançar as nossas vidas, e que nós possamos ter vidas transformadas naquilo que é a Tua vontade, que a nossa esperança seja renovada pela Tua esperança. E a Bíblia diz que a Tua vontade é boa, ela é perfeita e agradável.
e que nós possamos ter a esperança do verbo esperançar, daquele que age em direção a, que busca separação, que busca santidade, Deus, mas que também busca obediência. Que o Senhor coloque no nosso coração esta vontade, que isso possa impactar as nossas vidas e as nossas famílias, hoje, essa semana, e que Deus, o Senhor, toque de maneira profundamente cada uma das pessoas que estiveram por aqui e que viram esta mensagem. Que o Senhor possa, de forma muito sublime, alcançar esses corações e que estas vidas sejam transformadas pela tua metanoia, pelo processo de transformação visceral que o teu Espírito Santo produz nas nossas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que você seja tocado e que isso possa mudar a sua vida, assim como tem mudado a minha. Muito bom dia a vocês. Muito bom dia a vocês. Tchau. Continue meditando nisso. Tchau.